Fala aí, rapaziada do Corujão Vascaíno. Estamos aí de volta para mais um vídeo do canal. Após o empate de ontem contra a Mulambada, conseguido aí no finalzinho do jogo, né? Ainda bem, porque ninguém queria mais derrota para esse time mulambento. E com gol do Coutinho, né, rapaziada? A gente que estava cobrando tanto aí, uma reestreia do Coutinho, né, o Coutinho fazendo a diferença, né, sendo aquele Coutinho que a gente quer, ainda não está daquele jeito, mas pelo menos agora nos deu uma alegria, né? Eu acredito que com a sequência de jogos o Coutinho possa contribuir bastante. E o Coutinho já tinha falado sobre esse primeiro gol dele, né, no Maracanã, porque por incrível que pareça, rapaziada, é o primeiro gol do Coutinho no Maracanã. Ele deu uma entrevista com 16 anos de idade falando disso aí. Dá uma olhadinha. Um sonho jogar no Maracanã. De vez em quando eu ia só para assistir. Agora pode se realizar, tá lá no gramado excelente. E meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol, né? E aí, já pensou também na comemoração? Não, ainda não, mas meu sonho é jogar contra o Flamengo e marcar um gol. Você vê, rapaziada, ele comenta aqui, né? O gramado excelente, né? Não tá tão excelente assim, né? Vamos ser sinceros. Mas eu tô com uma expectativa boa em relação ao Coutinho daqui para frente, né? Eu acho que enquanto o Paê também não pega aquele ritmo que a gente quer, eu acho que o Coutinho tem grande chance aí de agora pegar uma sequência boa e nos dar umas alegrias aí como ontem, né? Inclusive, esse gol do Coutinho ontem foi destaque na imprensa internacional, né? O jornal AS, né, da Espanha, né, fez uma matéria falando do Coutinho, onde ele diz aqui o seguinte, ó, deixa eu botar para cima aqui, ó. Coutinho retorno estelar. No retorno ao Vasco da Gama, brasileiro de 32 anos, foi o salvador e o melhor jogador com o gol na reta final do empate contra o Flamengo, né? Aí tem a matéria aqui, né, dizendo que ele voltou a vestir a camisa do Vasco, né, da Gama 14 anos após a sua saída, né? E falando do gol, falando de toda, né, vontade que ele tá, né, depois de superar uma lesão muscular, né? Então, ou seja, foi um destaque internacional, né, para ver como é a importância do Coutinho, né? Não só no Brasil, não só no Vasco, mas também na Europa, né? Um outro ponto importante aí que a gente pode destacar de hoje é a notícia que saiu em relação ao David, né? O atacante David, né, que o Vasco adquiriu, né, junto ao Internacional, né? E o Vasco tinha umas metas, né, para o David cumprir, né? Entre elas era estar 60% escalado nas partidas aí que o Vasco fosse disputar, né? Atingiu uma meta de 60%. E ele atingiu a meta. E o Vasco agora vai ter que pagar 17 milhões, total de 17 milhões para o Internacional. Eu queria ouvir de vocês nos comentários desse vídeo aí. O que vocês acham? Você acha que vale 17 milhões o David? Você acha que foi mais uma negociação horrorosa feita pela 777? O fato é que, eu vou dar minha opinião, o David, cara, ele tem feito boas partidas, né? A avaliação do David vai muito de acordo com o que cada um espera do David. Você não queira esperar do David uma super atuação de um craque maravilhoso, né, com muitos gols e assistência. Agora, eu sempre disse nas lives do Corujão que eu achava o David um jogador bastante útil e continuo achando, né? Tem as suas deficiências, que são grandes, mas dentro do elenco atual, né, a gente não achou ainda um jogador que faça o trabalho que ele faz pelo lado esquerdo do campo. Não estou aqui questionando se ele vale 17 milhões ou não. Eu acho que não vale. Eu acho que é muito dinheiro para o David. Agora, foi uma negociação feita pela 777, ou seja, já está feita, havia essa cláusula, né, de aproveitamento dele, e agora o Vasco vai ter que cumprir, né? O Vasco já teve propostas no passado aí para se livrar dele.
tanto de dentro do Brasil como fora do Brasil. Né? O Vitória mesmo da Bahia aí queria, não sei quanto queria pagar por ele, mas queria. Então, acho que é um jogador que, apesar disso, ele tem mercado, né? Relativamente novo. Né? Então, eu acho que agora que vai ter que pagar mesmo, eu acho que no futuro aí, se ele conseguir, né, performar o mínimo que ele está performando, eu acho que o Vasco consegue, de repente, recuperar esse investimento. Né? E a outra notícia do dia foi uma notícia que saiu, inclusive, no GE hoje, né, que diz o seguinte, em relação à revenda do Vasco. Né? Muito se tem se falado aí, gente, se o Vasco ele vai ser revendido ou não. Né? Eu, particularmente, amigos, acho que sim. Tá? Acho que o Vasco vai ser revendido. Né? Houve a questão da suspensão, né, daquela da questão da justiça, né, onde o Vasco e a EICAP entraram num acordo para paralisar o processo por 90 dias. E é o que aconteceu, só que já se transcorreu praticamente 30 dias dessa paralisação. Né? E, por enquanto, oferta mesmo para a EICAP, né, não chegou nenhuma. Né? Por enquanto, de real, né, não há nada. Né? O fato é que está muito claro para mim, meus amigos, que o Pedrinho ele vai revender o Vasco. O próprio Pedrinho, em entrevistas aí recentes, já disse isso. Né? Ele prometeu os salários em dia e as contas em dias do Vasco durante o ano de 2024. Promessa dele e parece que está sendo cumprida. Agora, ele já disse também, claramente, e outras vezes em entrelinhas, que a venda do Vasco teria que ser feita, a revenda do Vasco. Agora, se ele vai permanecer ou não com o controle do futebol, é outra história. E aí a notícia que saiu no GE hoje é que o Vasco provavelmente vai empurrar essa definição para 2025. E isso está muito claro. Né? Porque o que o Pedrinho quer fazer é uma valorização maior do Vasco. De que forma? O Pedrinho, e ninguém esperava que o Vasco chegasse a uma semifinal de Copa do Brasil, com possibilidades reais de chegar a uma final, porque eu acho que o Atlético Mineiro nos dá essa possibilidade real da gente chegar numa final. E chegando numa final, amigo, tudo é possível. A gente viu o São Paulo ano passado ganhando uma Copa do Brasil e nem era o melhor time. Isso valoriza o clube. A própria posição do Vasco na tabela hoje, 8º lugar, podendo brigar por uma Libertadores, que eu acho muito possível acontecer do Vasco conseguir uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores. Isso valoriza o clube. Essa extensão do contrato com a capa, né, material esportivo, para maio do ano que vem, já é pensando nisso. Isso eu posso afirmar a vocês, não é especulação, é informação. Né? O Vasco ele quer também uma valorização em relação ao material esportivo, aos recebimentos do material esportivo, e para isso vai esperar esse ano acabar, para ver em que posição o Vasco vai estar no final do Brasileirão, se realmente conquistou uma vaga para a Libertadores, como foi o Vasco nas finais da Copa do Brasil. Então o Pedrinho está pensando nisso. Né? Há muitos interessados, tá, nessa revenda do Vasco, há empresas interessadas nessa revenda do Vasco, mas nenhuma proposta ainda foi feita de forma oficial. E o que se conversou em relação a propostas ainda não chegou nos números, nem que o Vasco quer e nem que a EICAP quer. É aguardar os próximos capítulos aí, companheiros, porque uma certeza eu tenho. Eu acho que o Vasco vai ser revendido. Se fica com o controle do futebol ou não, aí nós vamos ter que aguardar. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Pessoal, é isso aí.
Quero agradecer a todos, um abraço e até o próximo vídeo. Até lá.